Você já percebeu que quando alguém não te valoriza, a primeira reação é tentar provar o seu valor? Mas o estoicismo nos mostra que esse é o caminho errado. A verdadeira força está em virar o jogo silenciosamente. Não é sobre correr atrás. É sobre se tornar tão inabalável que os outros não tenham escolha, a não ser notar. Hoje você vai descobrir 8 atitudes estoicas que fazem qualquer pessoa que te ignorou ou desprezou sentir o peso da própria escolha. São passos que não envolvem vingança, mas sim um reposicionamento interno que transforma você em alguém impossível de ser ignorado. Essas atitudes ativam um gatilho psicológico poderoso. Quando você deixa de implorar por atenção e passa a viver com propósito, quem te deixou de lado começa a sentir falta. E se você aplicar isso na sua vida, aqueles que não te valorizaram vão se arrepender amargamente e vão correr atrás de você. Então vamos aos ensinamentos. Atitude 8. O silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. Não existe resposta mais poderosa do que o silêncio. A maioria, quando não é valorizada, entra em desespero, envia mensagens, tenta explicações, busca ser notada a qualquer custo. Mas o estoico entende algo que poucos percebem. O silêncio é uma arma psicológica capaz de ecoar mais alto do que qualquer discurso. Quando você se cala, você não demonstra fraqueza. Pelo contrário, você mostra que não precisa gastar energia para ser visto. O silêncio cria espaço. Ele faz com que a mente da outra pessoa se encha de dúvidas, incertezas e questionamentos. O que antes parecia garantido, a sua presença, sua atenção, seu tempo, de repente desaparece. E o ser humano tem um instinto natural, valorizar aquilo que perde. Ao parar de justificar, de se explicar e de insistir, você se torna um mistério. E nada é mais intrigante do que alguém que não implora por atenção. O silêncio também demonstra autocontrole. No estoicismo, a disciplina das emoções é a chave da verdadeira força. Quando você se cala, você não é um covarde que foge da conversa, mas sim um guerreiro que não desperdiça sua espada em batalhas pequenas. Você mostra que a sua paz vale mais do que qualquer explicação que poderia dar. E mais, o silêncio é estratégico. Ele não apenas retira o palco do outro, mas obriga que ele mesmo reflita. Enquanto você permanece firme, a outra pessoa sente o peso da ausência da sua voz. O vazio que você deixa começa a falar por você. E com o tempo, esse vazio se transforma em arrependimento. Quem não te valorizou de repente, passa a sentir a falta daquilo que ignorou. Percebe que você não era alguém disponível a qualquer hora. Descobre que sua energia não é infinita. E em vez de você correr atrás, são eles que passam a correr, tentando quebrar o muro de silêncio que você construiu com serenidade. Portanto, pratique o silêncio, não como fuga, mas como declaração de poder. O silêncio é a linguagem dos fortes, dos que sabem que sua presença já é suficiente para marcar. Quando você domina o silêncio, você não apenas se protege de desgastes desnecessários, mas também acende a chama da dúvida naqueles que pensaram que você estaria sempre ali. E é nesse momento que o arrependimento começa a corroer quem não te valorizou. O silêncio, aplicado com firmeza e inteligência, não é apenas ausência de palavras. É um grito silencioso que ecoa dentro da consciência do outro, fazendo-o perceber que perdeu algo que não voltará a ter tão facilmente. Atitude 7. A transformação silenciosa que desarma o orgulho. Poucas coisas são tão impactantes quanto a mudança visível em alguém que antes era subestimado. Quando uma pessoa não te valoriza, ela espera que você continue sendo o mesmo. Previsível, acessível, sempre disponível. Mas quando você começa a se transformar, sem alarde, sem avisos, sem buscar aplausos, essa mudança se torna um golpe direto no orgulho de quem um dia te ignorou. O estoicismo ensina que a verdadeira vitória não está em provar nada para os outros, mas em lapidar a si mesmo como se fosse uma estátua de mármore. Imagine, enquanto eles pensam que você está parado, ferido ou ressentido, na verdade você está se reconstruindo em silêncio. Você passa a investir em si mesmo, a cuidar do corpo, da mente, do espírito. Sem palavras, sem justificativas,
você começa a irradiar um novo valor. Essa transformação é como um espelho cruel. Quem não te valorizou começa a perceber que perdeu justamente no momento em que você se torna mais forte, mais equilibrado, mais confiante. O arrependimento surge porque eles percebem que tiveram acesso a uma versão sua que ainda estava em construção. E agora, diante da sua evolução, não tem mais lugar ao seu lado. Não é uma mudança para exibir. O estoico não busca aprovação externa. Ele busca excelência interior. Mas essa busca inevitavelmente transborda para fora. Seu olhar muda, sua postura muda, sua forma de caminhar, falar e agir se tornam diferentes. E esse contraste é o que faz a outra pessoa sentir o peso da perda. Enquanto você cresce em silêncio, eles ficam presos na mesma versão deles mesmos, vazios, confusos, estagnados. E nada fere mais o orgulho de alguém do que perceber que ficou para trás. A sua evolução se torna o lembrete constante do erro que cometeram. Essa atitude cria uma inversão poderosa. Quem antes acreditava ter vantagem, agora sente a inferioridade. E movidos pelo arrependimento e pela necessidade de recuperar aquilo que perderam, começam a correr atrás, tentando se reconectar. Mas já é tarde demais. Portanto, se você deseja fazer alguém que não te valorizou se arrepender de verdade, não gaste energia em confrontos. Transforme-se, cresça, expanda-se, torne-se inabalável. O silêncio da sua evolução é mais devastador do que qualquer discurso. O arrependimento deles será inevitável, porque enquanto você floresce, eles percebem que escolheram abandonar exatamente a pessoa que estava destinada a se tornar rara, forte e intocável. Atitude 6. A indiferença que quebra o ego de quem te ignorou. Poucos golpes são tão letais quanto a indiferença. Quando alguém não te valoriza, a expectativa dessa pessoa é que você reaja com dor, com raiva ou com desespero. Eles acreditam que terão poder sobre suas emoções, que o simples ato de ignorar você será suficiente para mantê-lo em posição de fraqueza. Mas é aqui que o estoicismo revela sua força. Você não reage com fúria nem com tristeza. Você simplesmente age com indiferença. A indiferença não é frieza, mas domínio. É você mostrar que sua vida continua, que sua essência não depende de validação externa. É como se você fosse uma rocha inabalável diante do vento. Nada te move, nada te abala. Essa postura desconcerta quem achava que poderia controlar você com ausência ou desprezo. Quando você demonstra indiferença, você está, na verdade, retirando o poder que o outro pensava ter sobre sua vida. Você não implora por respostas, não exige reconhecimento, não pede explicações. Você apenas segue, vivendo com tranquilidade e foco no que realmente importa. Essa ausência de reação cria um vazio doloroso no outro. O ser humano tem uma necessidade visceral de ser importante. E quando alguém percebe que não tem impacto algum em sua vida, o ego começa a se corroer. Surge a pergunta inevitável: será que eu não tenho nenhum valor para ele? É nesse momento que o arrependimento nasce, porque a indiferença destrói a ilusão de controle que a pessoa acreditava ter. No estoicismo, aprender a ser indiferente ao que não depende de nós é um princípio essencial. Você não controla o que os outros fazem, mas controla como reage. E a reação mais sábia diante da desvalorização é não reagir, é seguir seu caminho, com serenidade, mostrando que sua energia é preciosa demais para ser gasta em disputas emocionais. Essa atitude é devastadora porque inverte os papéis. Antes, você era o dependente, o carente, o que buscava atenção. Agora, você se mostra completo, inteiro, suficiente. E quem não te valorizou percebe que perdeu algo raro, alguém que não precisa de ninguém para viver bem. A indiferença não grita, não acusa, não discute. Ela apenas mostra de forma silenciosa e implacável que você não é prisioneiro das emoções que tentaram te impor. E esse é o tipo de poder que faz qualquer um que te ignorou sentir o arrependimento como uma corrente pesada, levando-o a buscar novamente aquilo que não conseguiu destruir. Portanto, pratique a indiferença, não para ferir, mas para libertar.
E ao se libertar, você se torna exatamente aquilo que eles mais temem perder: alguém impossível de ser manipulado. Atitude 5. A força de se retirar sem aviso. Uma das atitudes mais poderosas que você pode tomar diante de alguém que não te valorizou é simplesmente se retirar. Não com drama, não com discursos longos, não com acusações. Apenas sair de cena, como quem compreendeu que seu valor não precisa ser mendigado. Essa retirada estratégica não é fuga, é demonstração de força interior. O estoicismo ensina que a dignidade está em saber quando permanecer e quando ir embora. Muitas pessoas ficam presas em relacionamentos, amizades ou ambientes nos quais não são valorizadas, porque acreditam que insistir é sinal de amor ou lealdade. Mas, na verdade, insistir onde não há respeito é apenas desperdício de vida. O sábio entende isso e se afasta sem olhar para trás. Quando você se retira, você não perde. Quem perde é quem acreditou que teria você para sempre, sem precisar oferecer reciprocidade. O vazio que você deixa é o que gera arrependimento, porque até então sua presença era garantida, constante, previsível. Mas de repente você desaparece, e é nessa ausência que o outro percebe o quanto você era valioso. A retirada silenciosa desarma. Quem esperava uma explosão emocional, uma cena de despedida ou uma tentativa de convencimento, se depara com algo ainda mais poderoso: a sua calma. Você não briga, não implora, não busca vingança. Você apenas vai embora com a serenidade de quem sabe que não precisa se sujeitar a menos do que merece. E o efeito psicológico disso é devastador. A mente humana tem dificuldade em lidar com perdas que não foram explicadas. Quando você não dá motivos, a pessoa cria os próprios. E cada justificativa que ela inventa é mais dolorosa do que qualquer palavra que você poderia ter dito. É nesse ponto que nasce o arrependimento profundo. Essa atitude também prova que você é dono de si. Você não depende do outro para continuar. Você não espera que alguém reconheça seu valor para seguir crescendo. Você apenas escolhe investir sua energia onde há respeito e abandona o restante. Esse nível de independência é raro e justamente por isso gera desespero em quem acreditou que te tinha nas mãos. Ao se retirar, você cria espaço para que o outro reflita sobre suas escolhas. Talvez essa reflexão chegue tarde demais, mas isso não importa. O que importa é que você preserva sua dignidade, sua paz e sua energia. E, ao mesmo tempo, planta no outro a semente do arrependimento que florescerá com o tempo. No final, se afastar sem avisar não é um gesto de frieza, mas de sabedoria. É a prova de que você não precisa de plateia para reconhecer seu próprio valor. E quando você faz isso, quem não te valorizou se vê obrigado a encarar o peso da própria negligência. E é nesse momento que eles começam a correr atrás desesperados. Atitude 4. O poder de reconstruir a sua vida sem olhar para trás. Nada causa mais arrependimento em quem não te valorizou do que ver você se reconstruindo e prosperando sem sequer mencionar o passado. O ser humano tem uma tendência cruel. Só percebe o valor das coisas quando já não as tem. E quando você decide, de maneira estoica, erguer sua vida sobre novas bases, firmes e sólidas, você mostra que não depende de ninguém para florescer. O erro comum de quem foi rejeitado ou desvalorizado é tentar provar que está bem apenas para mostrar ao outro. Mas essa não é a postura estoica. O verdadeiro poder está em se reconstruir para si mesmo, por amor próprio, por disciplina e por honra à própria vida. Quando você cresce sem olhar para trás, sem buscar aprovação, você se torna um monumento de força silenciosa. Imagine a cena. Enquanto o outro esperava te ver afundar, se perder em lamentos ou buscar validação, você aparece mais forte, com novas conquistas, novos hábitos, novos sonhos. Você se torna alguém renovado. Isso cria um impacto psicológico devastador, porque aquele que não te valorizou começa a perceber que você não apenas sobreviveu sem ele, você floresceu. A reconstrução não precisa ser barulhenta. Não é sobre ostentar, mas sobre transformar sua vida de tal forma que o contraste seja impossível de ignorar. A sua postura, sua energia,
até o brilho nos seus olhos passam a transmitir um novo nível de autoconfiança. E essa nova versão de você é exatamente aquilo que o outro nunca imaginou que perderia. O arrependimento surge porque, no fundo, eles acreditavam que você ficaria preso na dor, esperando uma chance de ser reconhecido. Mas quando você mostra que não apenas superou, como também cresceu, eles se sentem pequenos diante da sua grandeza. O coração humano é orgulhoso, e perceber que alguém que foi ignorado agora está em ascensão cria um incômodo profundo. No estoicismo, a reconstrução de si mesmo é a maior forma de vitória. Marco Aurélio dizia que a verdadeira liberdade está em não depender de nada externo, e quando você se levanta sozinho, sem precisar de aplausos, você se torna exatamente isso, livre. E essa liberdade incomoda, porque expõe a fraqueza de quem acreditava que tinha algum poder sobre você. Portanto, reconstrua-se. Melhore seus hábitos, fortaleça sua mente, invista no que realmente importa. Não por vingança, mas por evolução. E quando essa transformação for visível, quem não te valorizou vai sentir o arrependimento arder como uma ferida aberta. Porque não há dor maior do que assistir alguém que você desprezou brilhar em silêncio, sem precisar dizer uma única palavra sobre o passado. Atitude 3. A autossuficiência que desarma e humilha o orgulho. Poucas atitudes são tão poderosas quanto a de se tornar autossuficiente. Quando alguém não te valorizou, muitas vezes foi porque acreditou que você dependia dessa pessoa, da atenção dela, do afeto, do apoio, da validação. Mas ao se tornar alguém completo por si só, você quebra essa ilusão e cria um choque profundo no ego de quem um dia te desprezou. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em viver de acordo com a própria razão, independente das circunstâncias externas. Isso significa que sua paz, sua felicidade e sua força não podem estar nas mãos de ninguém. Quando você mostra que consegue seguir sem precisar de ninguém para se sentir inteiro, você se torna livre. E essa liberdade é o que gera arrependimento em quem acreditava que te tinha nas mãos. Autossuficiência não é isolamento. Não significa se fechar para o mundo, mas sim aprender a se bastar. É viver de forma tão sólida que se alguém sai da sua vida, você não desmorona. Você continua. Você prospera. E isso, para quem não te valorizou, é devastador. Porque a ausência dele não apenas não te destruiu, mas te fortaleceu. Imagine alguém que esperava que você implorasse por atenção. E em vez disso, vê você se tornar mais confiante, seguro e focado. Essa cena quebra qualquer ego. É como se você tivesse dado uma resposta silenciosa. Eu nunca precisei de você. Eu escolhi compartilhar minha vida com você. E você desperdiçou isso. Essa percepção cria um peso emocional difícil de suportar. O arrependimento nasce porque eles descobrem que não eram tão necessários quanto pensavam. A autossuficiência desmonta a ilusão do controle, e nada fere mais o orgulho de alguém do que perceber que não era indispensável. No estoicismo, ser dono de si mesmo é a maior vitória que alguém pode alcançar. E essa vitória não precisa ser anunciada. Ela é vista em suas ações, em sua postura, no modo como você conduz sua vida com serenidade. Você não reage mais com desespero, não busca consolo no outro, não depende de nada externo para estar em paz. E esse é o golpe final. Quando você se torna autossuficiente, você não apenas se liberta, mas também mostra àquele que não te valorizou que ele perdeu alguém raro, alguém completo. Por isso, nunca implore para ser reconhecido. Torne-se autossuficiente. E ao fazer isso, você não só vencerá internamente, mas também fará com que os outros sintam o peso do arrependimento por terem deixado escapar alguém que nunca precisou deles para ser feliz. Atitude 2. O desapego que transforma você em alguém inatingível. Existe uma força quase imbatível em quem pratica o desapego. Quem não te valorizou acreditou que tinha domínio sobre suas emoções, que poderia manipular sua presença com migalhas de atenção. Mas quando você se desapega, você quebra esse ciclo. Você mostra que não está mais preso a expectativas, que não depende de respostas ou gestos vindos de fora. Você se torna livre. O desapego não é frieza, é maturidade.
é entender que nada externo define o seu valor, que você não precisa se agarrar a quem não te oferece respeito, porque sua dignidade é maior que qualquer vínculo superficial. O estoicismo ensina que tudo o que temos é temporário: pessoas, situações, circunstâncias. Se apegar é sofrer. Se desapegar é conquistar a verdadeira paz. E quando você aplica esse princípio, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser controlado. Aquele que antes pensava que bastava se afastar para te desestabilizar, agora percebe que perdeu esse poder. Sua ausência já não te fere. Seu silêncio já não te consome. Você continua em frente como uma rocha firme, indiferente às ondas que tentam te atingir. Esse desapego cria um impacto profundo no outro, porque no fundo, todos esperam ser insubstituíveis. Todos desejam ser lembrados, desejam deixar um espaço vazio. Mas quando você demonstra que segue com leveza, sem precisar carregar ninguém que não te valorizou, o peso recai sobre quem ficou para trás, e esse peso se chama arrependimento. A pessoa começa a sentir que perdeu espaço em sua vida, que não ocupa mais lugar em seus pensamentos, que deixou de ser prioridade. Essa percepção fere o ego como uma lâmina afiada, porque mostra que ela já não tem relevância alguma sobre você. O desapego também aumenta o seu brilho, porque quem não depende transmite uma energia magnética. Pessoas desapegadas são naturalmente mais fortes, mais seguras e mais atraentes. E é exatamente isso que faz quem não te valorizou sentir o desespero de tentar voltar. No estoicismo, o desapego é liberdade. É a arte de caminhar sem correntes, de não se curvar diante das vontades dos outros. E quando você vive assim, você se torna inatingível. Não há insulto, silêncio ou rejeição que possa te destruir. Você é completo por si mesmo. E essa é a lição mais dolorosa para quem não te valorizou. Perceber que perdeu alguém que não apenas seguiu em frente, mas que aprendeu a viver sem depender de ninguém. Atitude 1. O valor do tempo que ninguém pode roubar. O estoico sabe que o tempo é um recurso sagrado, e investir energia em quem não te valoriza é desperdiçar a maior riqueza que você possui. Quem não reconheceu seu valor acreditou que você estaria sempre disponível, que seu tempo era infinito e que poderia ser manipulado. Mas ao passar a usar seu tempo com propósito, a sensação de perda se torna insuportável para quem não te valorizou. Cada momento que você dedica a si mesmo, a seus projetos, ao seu crescimento, é um lembrete silencioso de que você não depende da aprovação de ninguém. Enquanto eles esperavam consumir sua atenção, você transforma horas, dias e semanas em progresso real, em evolução constante. E é justamente isso que gera arrependimento. Perceber que desperdiçaram oportunidades de estar ao seu lado quando você tinha tanto a oferecer. O tempo investido com sabedoria cria um contraste impossível de ignorar. Quem não te valorizou fica estagnado, preso ao passado, preso às próprias escolhas equivocadas, enquanto você avança, aprende, conquista e se fortalece. Essa diferença acende uma chama de arrependimento, porque eles veem o quanto poderiam ter crescido ao seu lado, e agora perceberam que perderam essa chance. Quando você demonstra que valoriza seu próprio tempo mais do que qualquer outra coisa, você estabelece limites claros. Limites que são respeitados naturalmente por quem entende seu valor e que causam desconforto em quem não soube reconhecer sua importância. E esse desconforto cresce em proporção direta ao seu sucesso silencioso. A gestão do tempo é também uma demonstração de autonomia. Ao focar em si mesmo, em seu crescimento, em seu propósito, você envia uma mensagem poderosa. Não estou aqui para preencher o vazio de quem não me valoriza. Estou aqui para construir minha vida, e quem quiser acompanhar terá que merecer. Essa postura provoca reflexão e, inevitavelmente, arrependimento em quem perdeu sua presença. O estoicismo nos ensina a priorizar o que realmente importa. Cada minuto desperdiçado, com atenção ou energia em quem não nos valoriza, é um minuto perdido de evolução pessoal. E quando você finalmente decide direcionar seu tempo com consciência, os resultados aparecem.
A mudança não precisa ser anunciada. Ela é evidente na sua postura, na sua confiança e nos frutos que você colhe. E é justamente esse progresso silencioso que gera desespero em quem não reconheceu seu valor. Eles observam de fora, impotentes, enquanto você conquista, cresce e se fortalece, percebendo tarde demais o quanto subestimaram alguém que sempre teve potencial infinito. Portanto, valorize seu tempo acima de tudo. Use-o para se tornar melhor, mais forte e mais independente. O arrependimento de quem não te valorizou será inevitável, porque eles verão, sem poder mudar, que perderam alguém que sabia exatamente o que tinha e para onde estava indo. Agora que você conhece essas 8 atitudes estoicas, está claro que o verdadeiro poder não está em forçar alguém a te valorizar, mas em dominar a si mesmo e construir sua própria grandeza. Se você quer transformar sua vida e fazer quem não te valorizou perceber o seu verdadeiro valor, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e deixe seu like. Comente abaixo qual dessas atitudes você vai começar a aplicar hoje mesmo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a dominar sua própria força estoica.